Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado, né? E antes de começarmos o comentário de sábado, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Por mais um estudo, né? Mais um comentário de sábado, né? Esse comentário de sábado, o objetivo dele é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar e também peço paz, né? Paz para Venezuela e Guiana, né? Paz para Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, né? Toda ali, aquele pessoal ali da região do Oriente Médio, paz para todos os países do planeta Terra. Eu peço também vibrações positivas de inteligência, né, competência para os governantes e presidentes, respectivamente, dos seus países, né? E peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Então, os comunicados, né? Aqueles que estão tendo ainda problema de abrir no Facebook, no Messenger, né? Os vídeos, fica meu e-mail, né? jailsconsites@hotmail.com, né? Ou entrar na minha página, entrar na minha história, que vai abrir só no YouTube, né? Os vídeos estão lá guardados. E o outro comunicado, no dia 25 de janeiro vai estrear o filme Nosso Lar, né? 2024, Nosso Lar 2. E já tem uma informação que a partir do dia 11 de janeiro eles vão começar a vender ingressos, né? Ou na bilheteria dos cinemas ou na internet. Quem quiser, né, é só comprar antecipadamente. O filme Nosso Lar 2, né, o filme Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas ao cinema, né? O filme Nosso Lar 2, eu imagino que levará milhões de pessoas ao cinema, porque no planeta Terra tem assim, mais de 40 milhões de espíritas, né? E aqueles que têm afinidade com a doutrina espírita. Então, no Brasil, eu imagino que tenha mais de 30 milhões, né? Então, imagino também que, com o filme Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas aos cinemas, imagino que o filme Nosso Lar 2 também levará milhões de pessoas aos cinemas. Peço ao irmão e irmã, né, que não tenha cinema na sua cidade, né? Eu sugiro, né, que procure uma cidade próxima que tenha cinema, ou senão no shopping. Shoppings geralmente tem cinemas, né? Então, procure saber se na sua cidade tem shopping, né? E dentro dele tem cinema, então vá ao cinema. A narrativa do filme Nosso Lar 2 é do mundo espiritual, umbral, né? E de uma moça, um espírito de uma moça que não aceita a sua morte, e os mensageiros de fazer o resgate desse espírito, né? Mas até eles fazerem esse resgate desse espírito, vai ter algumas cenas, né? Então, outra observação também, que o filme Nosso Lar 2, ele não é do livro, a narrativa não é do livro o Nosso Lar, né? E sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema.
Então, o comentário de hoje é sobre fraternidade, né? Igualdade, né? E liberdade, né? A fraternidade é o que? Nós fazemos a união de uma causa, né? E nós somos fraternos, né? Por isso que eu falo sempre que nós temos que usar a fraternidade, né, do Mestre Jesus de Nazaré, né, para sempre a gente crescer, né, espiritualmente. A igualdade é quando eu vou me igualar ao próximo. Mas nesse contexto, nós vamos entender essa igualdade para depois eu ter essa liberdade. Então eu utilizo o quê? Uma causa fraterna, não é isso? Né? Procurando a união dessa causa, né? E aí, o que acontece? Eu procuro a união dessa causa fraterna, né? Através da igualdade, né? E como é que eu vou fazer essa igualdade? Então, ao próximo. Um exemplo. Uma pessoa que ela utiliza na avareza, né? Botar lá, tem até grau 10. Ela só pensa em dinheiro, mas não pensa em ajudar o próximo. Se ela faz alguma ajuda, aquele próximo, ela quer alguma coisa em troca, né? E ela só pensa em ter. Então ela vê as pessoas passando necessidade, ela não está nem aí, né? Ela só quer ter, né? E não quer ser, né, uma pessoa humilde. E aí, quando ela começa... Porque tudo na vida, quando a gente não faz por amor, a gente é obrigado a fazer pela dor. Então, quando ela sofre algum problema, né, ente querido indo para o mundo espiritual, né, algum problema que vai fazer com que ela sofra, entenda aquele sofrimento, ela começa a se manifestar de outra forma. Esse manifesto que ela faz, se ela é uma pessoa avareza, ela começa a querer ajudar as outras pessoas, mas ela vai fazendo os seus poucos e vai ajudando, mediante aquela dor que ela está sentindo, ou um câncer que ela tem, ou um câncer de alguém da família, né? Ou assim, uma doença grave, ou algum problema econômico dela que vai fazer com que ela sofra, né? E esse sofrimento dela, ela vai fazer essa igualdade, né? Ela vai começar a se igualar humildemente àquele próximo. Então, a igualdade, né? Então, por isso que foi colocado no século XIX, Allan Kardec, ele traz essa expressão, igualdade, fraternidade, igualdade e liberdade, que foi o lema da Revolução Francesa. Então, e aí vai, né? Eu peguei a avareza, né? Aquela pessoa que não perdoa, né? Tudo para ela é vingança. Então ela nunca perdoa o próximo. Então o que vai acontecer com ela? Ela vai passar por algum tipo de necessidade, né? Por algum problema qualquer, que ela vai sentir a dor com aquilo. E essa dor vai fazer com que ela pratique a humildade. Pratique a humildade o quê? No próximo. Essa humildade que vai começar a transformar ela em querer perdoar, em pedir perdão, né? Ela vai começar a descentralizar esse orgulho dela, né? Então ela vai se tornar mais igual àquele próximo, né? Então
cada situação são situações diferenciadas, né? Você vai encontrar isso num rico que só pensa na riqueza, mas depois ele vai pensar naquele, eu digo aquele rico que não pensa no próximo, né? Vai pensar naquele próximo. E aquele pobre que está passando por necessidade, está passando por miséria, mas é rancoroso, né? Não gosta de dar o perdão, ele vai ter um momento, além dele estar passando por aquela miséria, de ser chamado a atenção, né? De ter mais um sofrimento para entender essa humildade dele. Então, a humildade, ela não quer dizer que ela esteja na condição para ser praticada, para ser trabalhada na riqueza. Não, ela pode ser na pobreza também, né? A pessoa passando lá por necessidade, né? Perdoando, ela se modificando. Porque cada um só vai se modificar quando não quer se modificar pelo amor, vai se modificar pela dor, né? Então é a mesma coisa, quer ver? Outro exemplo que eu vou citar aqui é de uma pessoa que ela se esforça muito para fazer uma prova, né? E ela quer fazer essa prova, ela quer participar de um concurso público, e ela chega nesse concurso público, ela seja um cargo de chefia. Mas aí, o que acontece com ela? Só que ela não se preparou de forma espiritual, da forma da espiritualidade. Então, quando ela chega no cargo de chefia, só ela que acerta. E ela trabalha com uma equipe, né? E ela não ouve a equipe que ela trabalha. Então, só ela que acerta. Então, ela magoa as pessoas, ofende as pessoas. E ela não está tendo consciência desses erros dela. Então, quando ela tem algum problema, que ela se dedicou àquilo, mas não da forma da espiritualidade, algum problema econômico, emocional, né? Problema de relacionamento, ela vai cair em si, que ela tem que mudar. Aí é a partir do momento que ela começa a mudar, que ela começa a ter essa igualdade ao próximo, né? Então, nesse contexto, quando a pessoa tem essa igualdade, ela tem a liberdade, né, de trabalhar essa causa pela união, porque ela já está igual, então ela tem essa liberdade de trabalhar essa fraternidade, né? Então, é a mesma coisa. Fica mais fácil para ela falar da paz, porque dentro dela, ela já está trabalhando essa paz dentro dela, porque ela tem uma causa fraterna na qual ela vai lutar. Ela já tem essa igualdade de pensamento e já tem essa liberdade de trabalhar esse conceito. Então, peguei vários exemplos. Peguei do avarento, né? Peguei daquele que não perdoa, peguei daquele que com uma visão muito materialista, só pensava no trabalho público, né? E consegue passar com boas notas, chega a chefia, mas comete erros, né? E pecados graves, porque não estava preparado para estar no cargo de forma nas práticas da espiritualidade. Quando esses seres, né, se transformam, né, através do amor, eles conseguem lutar por uma causa, conseguem praticar a igualdade e ter a liberdade nessa prática. Então é nesse contexto que eu faço essa colocação, né, de igualdade, fraternidade, igualdade e liberdade. Então eu não tenho mais nada para falar sobre esse tema. No próximo sábado, né, eu vou falar do infortúnio oculto. Infortúnio oculto são provas ou expiações que nós passamos e não falamos para outrem, não falamos para as pessoas, principalmente as pessoas próximas da gente. Então ela vai ter alguns fatores, né? O primeiro
uma pessoa às vezes tem uma doença lá, grave, um câncer ou outro tipo de doença, e ela não comunica para a família dela que ela está passando por isso, para assim, não preocupar, né, os outros membros da família, então ela vai sofrendo com aquilo, né. Outro momento também é questão econômica, às vezes uma pessoa num padrão bom, né, economicamente, e ela aí começa a decair por várias razões, né, e ela fica toda endividada, né, então ela não faz comentário para as pessoas, é um infortúnio oculto, ela vai sofrendo ocultamente sem falar para as pessoas que está passando por isso. Às vezes é um chefe de família, uma chefe de família, que as pessoas dependem dele, e eles ficam lá com esse problema, né, e não fala para o restante das pessoas. Outro problema também, esse infortúnio oculto, ele está ligado também a relacionamento, né? Então, pessoas muito materialistas, apegadas a relacionamento, né? E esse apego ela não faz trabalhar a espiritualidade nela. Então, uma mulher, um homem, uma mulher que só pensa em relacionamento, então ela pega qualquer pessoa, né? Ela vai sintonizar o momento que ela vive com aquela pessoa que ela está atraindo para ela, né? E aí nós já temos problema, a pessoa já tem problema que traz, juntando esse outro problema no relacionamento. Então as pessoas hoje, né, vão ter um relacionamento às vezes por interesse, principalmente o sexo. Deu sexo, tudo bem. Só que o sexo ele não vai a vida toda, vai ter outros problemas que vão fazer com que aquilo não dê certo. O interesse físico, o interesse por aquela pessoa que fala de um jeito bonito, né? O interesse econômico. Então são vários interesses, que esses interesses vão acabar. Porque a paixão, ela dura 3 anos e meio. E o amor, ele é infinito quando existe o amor, porque não existe moral, né? Não tem moral no relacionamento, vai ter problemas. Um ou outro vai cometer adultério, porque não estão preparados para isso, né? E aquele que achava e sonhava e não trabalhou a sua espiritualidade, e não vem trabalhando, vai ter problemas. Aí tem problema, quer ver? Um problema que é constante de aparecer. Então, num relacionamento, casal, ou homem ou mulher, está com problema, né? Então, exemplo, um homem está com vários problemas e ele não repassa esses problemas, não faz um diálogo com a esposa sobre esses problemas. No momento que eles vão ter relacionamento sexual, através do sexo, que tem uma passagem bem íntima entre eles, ele vai passar esse problema também para ela. Então, se ela não tinha, ela começa a ter. E depois ela não sabe de onde que esses problemas vão batendo cabeça. Ou vice-versa. Então, uma pessoa cheia de problemas, principalmente aquelas pessoas que chamada pavio curto, né? Que está numa fila de um banco lá, explode por qualquer motivo todo, né? Ou num caixa de supermercado, em outros locais. Esse atrito ela vai atraindo vibrações negativas para ela, né? E ela vai manter, aí chega em casa à noite, né? Ou do dia, sei lá, ela vai ter ou madrugada, ela vai ter um relacionamento sexual com esse parceiro dela. O que vai acontecer? Ela vai passar todos esses problemas para ele. Às vezes ele não tinha nada, aí depois começa a ter esses problemas no relacionamento. Então esse é um problema também, né? Que a pessoa ambos não tem diálogo, ambos não praticam direito à espiritualidade, né? E aí vai ter problemas, né? E são problemas sérios, porque no sexo também, emocionalmente, passa esses problemas.
né? Então, é nesse contexto os infortúnios ocultos, né? Então, a gente tem que sempre ter ciência desses detalhes, né? Para que não tenha problemas futuramente, né? Nem para aquela pessoa, nem para o próximo, né? E é um sofrimento para ambos, né? O infortúnio oculto que a pessoa vai sofrendo sozinha, né? A melhor maneira de nós temos que trabalhar é procurar a espiritualidade, porque ela vai me dar uns confortos, porque nós vamos fazer mais prece, meditações, cortar hábitos errados, fazer uma alimentação saudável, fazer atividade física, né, e de respiração para ativar o chakra básico, né, praticar muitas caridades, benevolência, praticar, fazer o culto do lar, né, semanalmente, estudar e praticar o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, estudar a doutrina, né? Então, esse conjunto da obra nos ajuda, né? Nos ajuda a sair de problemas e nos ajudam, às vezes, a dividir esses problemas com outrem ou com alguém, né? Então, é nesse contexto que eu vou falar no próximo sábado, né, do infortúnio oculto. Então, eu não tenho mais nada para falar, sobre o texto, né? Eu passo para a prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Por mais um comentário de sábado. O objetivo foi atingido, de eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estavam necessitados dessa informação. Eu também, nesse período natalino, né, eu peço para as irmãs, eu peço a fraternidade do Mestre Jesus, né, para as irmãs e os irmãos, né, e seus familiares, né, e toda a família humana. Então, peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, né, pedindo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã, ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.